Gênesis capítulo 35, versículo de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de seu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-os, e mudai as vossas vestes, e levantamos-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Essa palavra escondeu é enterrou, sepultou. Na verdade, colocou fim. Senão, ele escondeu. A ideia é que escondeu para depois voltar a pegar? Não. Na verdade, esse escondeu é sepultou, enterrou. 5. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Nosso Deus, nosso Pai querido, que bom foi ter cantado, que bom foi ter ofertado, que bom foi ter ouvidos especiais, que bom é estar na tua casa, que bom é estar com nossos amados irmãos, que bom é poder ter o tempo da tua palavra, onde nós entendemos que é um momento muito especial, onde o Senhor fala conosco. Deus, acalma o coraçãozinho das crianças nessa noite, que não tiveram uma professora, mas que elas possam, as crianças, estarem conosco, quietinhas, e ouvindo a mensagem do Senhor. Próximo culto teremos alguém com o coração desejoso de ajudá-las. E fale conosco, instrua-nos, ó Deus, pela tua bendita palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pela manhã, nós iniciamos uma mensagem com o título Voltando a Betel. Voltando a Betel. Eu quero tentar fazer o meu melhor para não repetir coisas que eu disse pela manhã, mas tem algumas delas que são indispensáveis, como por exemplo, o momento das perguntas, em que nós devemos fazer algumas perguntas que realmente são pertinentes para nós que somos crentes. Você se lembra no dia que você aceitou Jesus como Salvador? Você se lembra no dia que você ouviu a mensagem e a mensagem tocou no seu coração e aquilo despertou em você o entendimento de que você precisava de um Salvador e você pôde constatar que Jesus é este Salvador que você tanto precisava? Lembra-se disso? Você se lembra como você se sentiu? Você se lembra como foram os primeiros passos na sua vida cristã? Você se lembra como foi decorar ou aprender os primeiros versículos da palavra de Deus? Você se lembra dos corinhos que você aprendeu a cantar? Você se lembra dessas coisas? Deus, meus amados, chama Jacó a Betel. Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Lugar do encontro com Deus, lugar de intimidade com Deus. Deus levantou a professora. Olha que bênção. Deus é bom, amém? Amém. Olha lá, tanto criança. Vai precisar de ajuda, não. Olha só, amém. Precisa não ajudar as crianças a suportarem a professora. Irmãos, o versículo 1 nos diz: depois disse Deus a Jacó, levanta-te. A ideia de levantar-se aqui não significa que Jacó estava sentado ou indisposto.
Há outro sentido da palavra de levantar-se. Era atitude, era reação. Se nós lermos o capítulo 34, nós vamos ver que eles, quando voltaram, né, Jacó voltou e chegou ali perto em Canaã, na terra de Canaã, mas ele chegou ali em Siquém. Siquém era uma região que, quando Jacó se estabeleceu ali, ele tinha uma filha por nome de Diná. E teve alguém por nome Siquém mesmo, tá bom? Ele se engraçou com Diná, derreteu-se de amores por ela, e ele a queria de todo jeito. E a palavra de Deus nos diz que aquele rapaz a possuiu. Os filhos de Jacó, e claro, até o próprio Jacó, ninguém gostou dessa situação, mas principalmente dois deles, Simeão e Levi, depois que aqueles homens arrependidos, ou pelo menos Siquém diz ter se arrependido de ter feito aquilo que fez, e o pai dele tentou consertar toda aquela situação, fazendo com que todos os homens daquela cidade se circuncidassem para parecer com o povo de Jacó, mas ainda assim Simeão e Levi, quando fazia 3 dias que todos os homens haviam circuncidado, estavam com dores ainda, era o 3º dia de dores entre os homens ali, Simeão e Levi mataram os homens daquela cidade. Irmãos, isso trouxe problemas sérios. E é a partir daí que nós vemos Deus dizendo para Jacó: levanta-te, sai daí, sai desse meio. Até porque não era em Siquém que deveria estar. E aí, amados, nós começamos e voltamos para aquele princípio que nós começamos pela manhã. Vai para Betel. Betel é casa de Deus. Betel é lugar de intimidade com Deus. É lugar de promessa com Deus. É lugar aonde Jacó, no passado, e nós vamos orar. Olha comigo, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amados, o texto que eu li, e agora na noite eu dei um pano de fundo para vocês, aonde que Jacó estava? Em Siquém. Ele voltou lá da terra do seu sogro, e ele veio para Canaã, e ele edificou um altar. Não temos tempo para ler todo o capítulo 34, mas ele edificou um altar em Siquém, e habitou em Siquém. Só que lá no capítulo 28, Deus apareceu para ele naquele dia, com aquela visão, aquela escada, daqueles anjos, e Deus apareceu para ele e disse: Jacó, a tua terra é aqui, eu vou te dar esta terra. E aonde é essa terra? Nós vamos ver agora, versículo 15. Eis que Deus disse: essa terra que você agora está é tua, e eis que estou contigo. Agora vem promessas: e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está aonde, irmãos? Neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão o que, irmãos?
a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, fala bem, casa de Deus. O lugar que ele estava, ele não saiu do lugar. A única coisa que ele fez foi se levantar, pegar a pedra que ele usou de travesseiro, colocou, ungiu ela e disse: aqui é a casa de Deus. Porque ali ele falou com Deus, ele ouviu o Senhor, ele recebeu promessas. Os irmãos viram isso? Nós lemos. Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e ao em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Cerca de 20 e poucos anos se passaram, e Jacó volta. Ele volta com muito gado, ele volta rico, ele volta com servos, ele volta com 2 mulheres, ele volta com tanto de filho. Ele voltou abençoado, irmãos. E ele disse para o Senhor, lá no capítulo 28, se o Senhor me abençoar e me der isso, aquilo, aquilo outro, eu vou voltar, Senhor, e o Senhor vai ser meu Deus, e eu vou entender que o Senhor é Deus, eu vou entender que o Senhor que fez, e eu vou fazer isso até o dízimo. Ele prometeu que ele ia dar para Deus. Os irmãos estão entendendo? Porém, no capítulo 35, nós vemos que Deus teve que dizer para ele o que, irmãos? Levanta-te. Levanta-te por quê? Porque você está em Siquém. E não é em Siquém que você tem que morar. É em Betel. É na casa de Deus. Lá naquele lugar que eu te apareci aquele dia. Primeira coisa, igreja, lembra? Lembra das promessas. Lembra do encontro com Deus. Isso é precioso. Amém, igreja? Lembrança. Lembrar-se, lembra da salvação, lembra das bênçãos de Deus. A lembrança, irmãos, é uma coisa especial que nós podemos ter e nós devemos cultivá-la. Amados, Jacó havia sido criado por pais que conheciam a Deus, mas foi necessário ele ter este encontro com o Senhor. Houve um dia que ele teve que ter esse encontro. E Deus fez promessas para ele, e ele fez promessa para Deus, e aquele lugar era um lugar especial, era Betel. Porém, passaram-se mais de 20 anos, e aí eu louvo a Deus pela misericórdia de Deus, porque Deus se lembrou dele. Porque embora ele chegando em Siquém edificou um altar, mas ele esqueceu do que? De Betel, irmãos. Os irmãos estão entendendo isso? Vamos fazer o seguinte: Betel é o nosso marco, o início, no momento em que nós nos encontramos com Deus. Senhor, o Senhor existe, o Senhor é Deus, o Senhor me ama, o Senhor quer me salvar, o Senhor me aceita, o Senhor me perdoa, eu quero ser salvo. E aí nós permitimos Ele entrar em nossa vida e fomos salvos por Cristo, e louvado seja Deus, amém, irmãos? E uma nova vida se inicia. O que nós aprendemos agora há pouco lá na segunda igreja é um novo nascimento. Tudo começa a surgir, é tudo novo, é um lugar especial, amém, irmãos? Gênesis capítulo 28, Jacó, você se lembra? Ele está fugindo do irmão dele, ele está com o coração angustiado e temeroso, com medo de morrer, cheio de incertezas. Ele está indo embora, fugido, mas Deus aparece para ele. Deus fala: ô Jacó, eu estou contigo, eu vou ser seu Deus, eu vou te guardar, eu sou o Deus do teu avô, Abraão, eu sou o Deus do teu pai, Isaac, eu vou ser seu Deus. Nós temos uma aliança, você tem promessa. E ó, aqui o lugar que você está é casa de Deus, é Betel, aqui é o marco, é o início. Guarda isso, igreja, porque isso é muito importante, porque eu estou pregando nessa noite, continuação do que eu preguei pela manhã. Amados, tem um momento em nossas vidas que nós temos que voltar lá no início. Porque o tempo passa, no caso para Jacó, passou-se mais de 20 anos, e parece que perdeu-se aquelas promessas. Parece que perdeu-se tudo aquilo que foi feito por parte de Jacó. Mas não por parte de Deus, porque Deus se lembrava, amém,
Amém, amados? Deus se lembrava. Que Deus, nesta noite, ajude-nos a nos lembrar do nosso momento Betel, lá do lugar onde nós nascemos com o Senhor. Amém, amados? E a orientação de Deus é: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Ou seja, pare de fugir, pare de vaguear, pare de buscar satisfação longe de Betel. Amados, longe de Betel não há paz. Longe de Betel, as satisfações não são completas, não tem segurança. Aqui está mais uma vez, irmãos, ele correndo com medo do irmão. Ele vai parar lá nas terras de Labão e lá é enganado. E depois ele sai de lá, vem parar em Siquém, e agora os filhos dele matam a cidade inteira, os homens, e Jacó está com medo. O que vai ser de nós? A Bíblia até diz: pode ser que os dois povos se unam e nos matem. Ele está com medo. Esta é a vida, amados, de alguém que sai fora daquilo que Deus queria para a sua vida. Onde é o melhor lugar do mundo? É em Betel. Amém, amados? Amém. Lugar de intimidade, de segurança, onde as promessas de Deus se cumprem. Fora de Betel é perigoso. A pessoa fica vagueando, buscando os prazeres, as incertezas, e vai e não consegue encontrar, porque fora de Betel não há verdadeira alegria. Nessa noite, meus amados, eu prego voltando a Betel. Voltando a Betel. E a primeira coisa que nós vimos pela manhã, e eu quero repetir com você neste momento, é: Deus deu uma ordem: levanta-te e sobe. É a ordem. Meus amados, tem que ter decisão. O Senhor diz: olha, levanta e sobe. Adivinha, irmãos? Era pertinho. Se você for olhar, irmãos, é pertinho Siquém de Betel. Porém, Siquém não é Betel. Betel é o lugar das lembranças, é o lugar de intimidade. Então volta lá, construa um altar lá, agora e lá. Eu repito para os irmãos, ele havia construído um altar em Siquém, mas não era. Hoje pela manhã, eu com os irmãos ali na classe, eu disse: irmãos, tem tanta coisa que aparentemente são boas, são ideias boas, são coisas que enchem-nos os olhos, e nós diríamos: Deus está nisso, mas Deus às vezes não está. Estão entendendo? Ele edificou um altar em Siquém, mas não era em Siquém, era em Betel. Era em Betel, porque Siquém ainda era um lugar de incertezas, era um lugar de perigo, e tanto era perigo que em Siquém a filha foi violentada, em Siquém os seus 2 filhos mataram os homens, em Siquém, amados, ele estava inseguro. Agora vamos morrer todo mundo, porque 2 povos vão se unir e matar a gente. Siquém era um lugar inseguro, porque Siquém não era o lugar de Deus, embora ele tinha edificado um altar, mas o lugar de Deus era Betel. Amém, igreja? Amém. Meus amados, talvez no decorrer da vida cristã você encontrou alguns lugares e você até imaginou que você poderia estar, ou servir, ou seguir, ou abandonar Betel, mas nós não podemos. O lugar mais seguro para nós é em Betel, é junto com o Senhor. Amém, amados? Então guarda a ordem do Senhor, volta lá, volta lá. Ô Jacó, por que você esfriou com Deus? Ô Jacó, por que você tolerou a idolatria? Ô pastor, fala isso não, tadinho. Não fala? Olha o versículo 2, o que diz a Bíblia? 35, versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Ou seja, ele sabia que tinha. Irmãos, eles saíram lá de cima, lá da terra do seu sogro. Eles fizeram uma viagem. Você se lembra quando o sogro correu atrás e a esposa dele, né, fingiu: olha, não posso descer agora da cela do animal para revistar, porque eu estou naquele dia das mulheres e desconfortável. Não teve como o pai revistar para ver se tinha os deuses estranhos, mas estava escondido ali, sim, estava. E provavelmente
Jacó sabia. Não há aqui indícios que Deus deu uma revelação. Jacó, tem Deus estranho? Não. Ele disse. Ele reuniu a família, ele reuniu o povo de gente. Some com os deuses estranhos que vocês têm aí. Bom, ainda bem que era deles, não era dele, era deles. Os irmãos estão entendendo? Ele esfriou, ele tolerou a idolatria, mas Deus o chama de volta. Amém, irmãos? Levanta-te e sobe. Amados, quantas pessoas hoje não precisam da mesma ordem de Deus? Levanta-te e sobe. Atitude, reação, e habita lá. O versículo 1 nos diz: habita ali. Habita ali. Eu gosto disso, irmãos. Não é, Jacó, escolha um lugar para morar, mas de vez em quando você vai lá. De vez em quando. Não, habita. O que diz a Bíblia, irmãos? Ali. É lá. É onde eu estou te mandando. É ali o teu lugar. Para de vaguear, Jacó. Para de querer buscar as coisas. Ainda que de repente eu chego no lugar e fico no altar, né? Até hoje tem muitos negócios, né? Eu não preciso de igreja para poder ser crente. Eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso assistir vídeo. Você pode tudo que você quiser, você pode. Mas o que você deve fazer é aquilo que Deus manda. Não é aquilo que você imagina que pode. A Bíblia diz: todas as coisas nos são lícitas. Mas tudo nos convém? Não. Tem coisa que Deus já deixou claro para nós. E a humanidade está sofrendo porque eles querem criar jeitinhos. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Demorou um pouco, a mulher dele disse o quê? Abraão, Deus já se esqueceu de nós. Faz o seguinte: deita com a minha serva, e aí o filho que nascer como se fosse. Será que Deus, se fosse fazer isso, Deus não teria pensado sobre isso, irmãos? Precisava vir do pensamento dela? Não, mas ela, pensamento bom, interessante, mas não era o pensamento de Deus. Amados, nossa igreja, cada um de nós devemos entender: o pensamento de Deus não é o nosso. E Deus, pela sua misericórdia, e eu louvo a Deus por isso, Ele sempre fala conosco. Se a gente quebra a cara de vez em quando, se a gente dá uns burros na água, se a gente passa vergonha, se a gente sente tristeza, se a gente percebe que o pecado está arrebentando com a gente, não é culpa de Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele sempre fala conosco. Vagueamos porque queremos, esfriamos porque nós somos preguiçosos, porque Deus sempre fala conosco e Ele aponta Betel para nós, como está fazendo nessa noite, meus amados. Volte para Betel, vai para lá, é lá, não é na cama. A cama é gostosa, mas Betel é melhor. Lá dá muito dinheiro, eu sei que dá dinheiro, mas Betel é melhor. Mas ali eu me sinto tão feliz, eu realizo os meus sonhos, os meus prazeres. Betel é melhor. Betel é melhor, amém, igreja? Betel é um lugar de intimidade com Deus. Se qualquer outro lugar você não consegue ter intimidade com Deus, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Deus ordenou, amém, amados? Habita lá, retorne lá, Jacó. Tem que ser Betel, faz um altar lá. Não é coisa nova, eles estão acostumados a fazer altar, identificado, irmãos, mas é lá. Aplicando para nós, igreja. Você lembra quando você teve Betel? Quando foi o seu Betel? Eu me lembro, hoje pela manhã eu falei, não vou voltar a dizer novamente, mas eu quero encorajar você que se lembra do dia da sua salvação, do lugar do encontro pessoal com Deus. Volta ali. Talvez você fez promessas para Ele, talvez você ouviu promessas dele. Volta ali. Amém, amados? Segunda coisa que nós vemos, versículo de 2 a 5. 2 a 5. Só um minutinho. Primeiro nós vimos, Deus deu uma ordem a Jacó. Segundo, Jacó compartilha a sua ordem com as pessoas. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes,
e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Aí. Você viu? Foi fácil. Deus falou com ele. O que ele lembrou agora, irmãos? Verdade. Lá no dia da minha angústia. Agora, irmãos, voltou. E que foi comigo no caminho que tenho. O que significa a palavra tenho andado? Desde aquele momento que ele falou, até o caminho que eu tenho andado até agora. Deus foi comigo. Então eu vou seguir a orientação dele. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Nem tudo estava perdido. Jacó ainda tem respeito das pessoas. Primeiro, ele não se contaminou. Ele não tinha nenhum deus estranho. Ele não tinha. Ele diz para eles: vocês consomem com os deuses estranhos vocês. Vocês dão um jeito de se purificar. E vocês arrumam suas vestes. E a Bíblia diz que eles obedeceram ele. Tinham bom testemunho, amém, amados? O duro é quando a gente não tem bom testemunho, né? E você quer falar para os outros, mas você não tem bom testemunho. Aí é terrível. Irmãos, tem coisa que nós temos que zelar para a nossa vida, é o nosso testemunho. De maneira que a palavra de Deus, que a verdade de Deus, ela tenha assim, poder nos nossos lábios, porque a nossa vida corrobora, apoia, fortalece aquilo que está nos nossos lábios. Amém, amados? Jacó tinha isso. Deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, os brincos que estavam nas suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a, enterra tudo em Siquém, sai de Siquém, esquece de Siquém, larga de Siquém e vai para onde? Para Betel. É em Betel que Deus quer você. Então, amado, Jacó já sabia que se vai voltar para Betel, mudanças tinham que acontecer. Você percebe, irmãos, que no versículo 1 foi ordem de Deus: vai para Betel. Mas Jacó entende: se eu vou para Betel, tem que acontecer algumas mudanças. Amém, amados? Tem que acontecer mudanças. Tem. E aí Jacó dá algumas ordens para a sua família. Ele assume o papel de líder. E a primeira instrução é: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Tira tudo. Tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa devoção ao Senhor. Tira. O que são deuses estranhos, irmãos? É aquilo que quer tomar o lugar de Deus. São deuses estranhos. Para algumas pessoas, para alguma religião, Deus estranho são imagens que as pessoas fazem e colocam na parede. Nós os chamamos de deuses estranhos, ou pensamos, e quando vamos, ali é um Deus estranho. Mas tem evangélicos que têm deuses estranhos também. Tem batistas independentes que têm deuses estranhos. O que é um Deus estranho, pastor? É tudo aquilo que é maior do que Deus para você. Pode ser o seu eu, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua posição, todas essas coisas, o seu hobby, o seu lazer, tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus, torna-se um Deus para você. Não há como. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, a quem nós colocamos por Senhor, nós nos tornamos escravos. Não tem jeito. Ou eu sirvo a um Senhor, ou eu sirvo a outro. Não tem mais do que um Senhor verdadeiro. Os outros são senhores com letra minúsculas. E há milhares e milhares e milhares. Os irmãos entendem isso? Muito bem. Tire os deuses estranhos. Tire tudo aquilo que está tirando a sua devoção ao Senhor. Se quer bênção de Deus, remova aquilo que está tomando o lugar dele. Jacó disse para a sua família. E eu digo para você nessa noite: amados, se vamos voltar a Betel, joga fora todos os deuses estranhos. Tudo aquilo que você se envolveu, ou está envolvido, ou está no teu coração, ou está na tua mente, que está te afastando de Deus, é um Deus estranho. Ele não presta.
presta. Mas você não sabe disso. E você continua com ele. Você não admite que ele é Deus na minha vida, mas na verdade ele é. Repito aos irmãos. Dias atrás, conversando com alguém, e eu tentei animar e encorajar, e ele disse: não, pastor, mas eu amo Jesus. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Eu amo Jesus. Eu só tenho uma quedinha. Eu falei: deixa eu só te dizer uma coisa. Está tudo bem falar que eu amo Jesus, está tudo bem que eu amo outra coisa, sem problema algum. Eu amo Jesus, eu amo minha família. Mas você vai estar com aquilo que você mais ama. E aí você não precisa se defender. Os irmãos estão entendendo? As nossas atitudes mostram quem é que nós amamos. Nossa atitude mostra. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós pensarmos bem, nós vamos ver, temos alguns deuses estranhos em nossa vida, sim. Temos. E o que nós devemos fazer, amados? Deixá-los de lado. Para voltar para Betel. Amém, amados? Sim. Deixar de lado. Tirai os deuses estranhos. Purificai-vos. Isso fala de santidade, irmãos. Ou seja, limpe-se de toda imundícia interna. Está lá no versículo 2. Tirai os deuses estranhos e purificai-vos. Ou seja, tudo aquilo que está dentro. A Bíblia diz, irmãos, se atentarmos à iniquidade no nosso coração, o Senhor o quê? Já ouviu lá? Salmo 66, versículo 18. Se atentarmos à iniquidade do nosso coração, o Senhor não nos ouve. Não tem coisa pior na vida do que um crente viver a vida imaginando que Deus está te ouvindo. E Deus não está te ouvindo. Já ligou para alguém? E você fala: oh, está me ouvindo? Está me ouvindo? E nada. A pessoa não responde. Não é terrível? Você quer falar, não consegue? Já? A pessoa está enchendo a caixa. Eu estou falando com Deus. Oh Senhor, por favor, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer uma prova. Eu não sei o que tem. Por favor, Senhor, eu vou fazer uma viagem. Senhor, me guarda. Oh Senhor, eu queria tanto comprar tal coisa e tal. Eu estou falando com Deus, mas eu estou com meu coração cheio de iniquidade. O que diz a Bíblia? Se atentar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouve. E de repente deu certo. Eu consegui. E aí eu falo: vixe, Deus me ajudou. Às vezes não foi Deus, foi o diabo que deu você. Amados, tenha certeza de que você está caminhando juntinho com Deus. Para ter certeza. Porque o inimigo pode muito bem dar coisas para você que faça com que você depois lá na frente faça o quê? Desvie de Deus. Fuja do caminho de Betel, da casa de Deus. Cuidado, meus amados, cuidado. Então, primeiro, Deus deu a ordem. Ele repassou a ordem dizendo: olha, tire os deuses, purificai. A ideia de purificar é limpar por dentro. A ideia de mudar as vossas vestes é limpe-se por fora. Além da limpeza interna, mudem por fora também. Uma nova roupa. Mostre transformação, mostre diferença. E não literalmente, irmãos, eu estou pregando contra a vestimenta nesse momento, mas é testemunho, é identificação. Nós estamos aqui em Siquém, nós vamos para Betel, nós estamos talvez com roupas sujas, com roupas rasgadas, ou talvez com roupas impuras, mas nós estamos indo para um lugar santo. Mude completamente. Tire os deuses do nosso meio, purifique as nossas vidas e troque as nossas roupas. Mudança, amém, amados? Se vamos estar com Deus, que haja mudança em nossa vida, transformação, amém, igreja? Em terceiro lugar, versículos 6 e 7. Assim chegou Jacó a Luz. Luz era um lugar, não é Luz, bem? Luz era um lugar chamado Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali o quê? E chamou aquele lugar de El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Irmãos, nós vimos isso lá no capítulo 28, quando ele estava fugindo,
e estava cansado, depois a pedra deitou e dormiu, e Deus falou com ele. Ele estava fugindo do irmão dele. Ali no versículo 1, Deus, quando trouxe a ele a lembrança, depois de 20 anos, aqui no capítulo 35, versículo 1, Deus diz: lá naquele dia você estava fugindo da terra do teu irmão. Depois, irmãos, lá no outro versículo, versículo 3 do capítulo 35, ele diz: olha, nós vamos porque Deus falou comigo lá naquele dia que eu estava fugindo do meu irmão. E aqui de novo, ele lembra da mesma situação, irmãos, do dia que eu fugia do meu irmão. É aquele lugar, não havia dúvida mais para ele, amém, irmãos? A lembrança veio à tona, a lembrança lá do encontro com Deus, amém, irmãos? Então ele cumpriu, ele edificou o altar e ele sacrificou ao Senhor. Amado, Jacó voltou para Betel, reconstruiu o altar, adorou ao Senhor, e é exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Estar lá em Betel, lugar onde Deus se manifestaria. É para lá, amados, que o Senhor quer levar cada um de nós, amém, irmãos? É para lá. Agora, irmãos, eu não preciso lembrar de nada. Há pessoas que imaginam: não, pastor, está tudo bem, esse negócio é saudosismo, ficar lembrando do lado do passado. Não é saudosismo, não. É importante para as nossas vidas, é importante lembrar do primeiro amor, amém, igreja? Lembra do primeiro amor? Que gostoso, que gostoso. Como o meu pastor dizia, saímos, né? Ouvia uma mensagem e pensava: se alguém me ajudar, eu vou pegar um copinho desse de água e eu vou lá no inferno enfrentar o capeta e vou apagar o inferno com um copo d'água. É o primeiro amor. Você tinha fé, você tinha esperança, você tinha alegria. Você ouvia um cântico pela primeira vez, segunda vez, aí as lágrimas vinham. Hoje, que é isso? Canta e canta e canta. Nós ouvimos mensagens sobre salvação, e lá no banco a gente sentado pensava: vixe, meu pai não é salvo, ele vai para o inferno, e lágrimas vinham. Minha mãe não é salva, ela vai para o inferno, e lágrimas vinham. O meu familiar não é salvo, vai para o inferno, e lágrimas vinham. Hoje não, você pode ouvir mensagem que está falando que o inferno está aquecido cada vez mais, e está. E que os dias estão cada vez mais abreviados, está. E nós, já ouvi essa mensagem. Ixi, esse texto, aliás, eu tenho até anotado na minha Bíblia quando ele pregou, faz 8 anos atrás, pregou, mesma mensagem. Achamos que nós já sabemos tudo, não é verdade, irmãos? Eu acho que nós precisamos voltar para Betel, lá no começo, amém, amados? Amém. Lá no começo, e considerar isso se já estivemos em Betel, porque pode ser que nunca estivemos lá. Nunca teve um encontro com Deus. Por isso não despreza. Por isso despreza, aliás. E eu vou terminar dizendo, irmãos, Betel, o lugar que ele edificou o altar. Altar fala para nós de adoração, humilhação. O altar é o lugar onde nós chegamos, nós nos prostramos e nós choramos, porque nós sabemos quem é que nós somos e nós sabemos quem Deus é. Altar é um lugar de humilhação, um lugar onde eu digo: não eu mais, Senhor, não eu mais, é o Senhor. Na minha vida importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Esse é Betel, irmãos. Não é eu realizar as minhas vontades, eu realizar os meus prazeres, eu fazer tudo o que eu quero, e o que sobrar de um tempinho eu faço para Deus. Isso não é Betel, isso é pensamento humano. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Betel é lugar de humilhação, lugar de altar. Senhor, não eu, mas o Senhor. Betel é um lugar de adoração, irmãos. Isso fala de amor. Eles obedeceram. Jacó disse para eles: vão para lá e deixam tudo aqui. Eles deixaram tudo ali, eles enterraram tudo, e eles foram edificar o altar. Isso é prova de amor. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amardes, guardarei os meus. Se não guarda o mandamento de Deus, você pode dizer: eu amo Deus. Ama nada. Você acha que ama. Você está sendo traído por uma mentira que você inventou para você mesmo. A sua consciência está tentando te convencer que você ama Deus e você não ama coisa nenhuma.
nenhuma, porque quem ama o Senhor é obediente ao Senhor. A prova de amor a Deus é obediência. Entenda isso, igreja. Guarda isso no seu coração. Betel é um lugar de adoração, porque ali tem humilhação, tem amor, tem gratidão, igreja. Jacó tinha uma dívida de gratidão para com o Senhor. Irmãos, foram mais de 20 anos Deus abençoando aquele homem. Você se lembra da historinha? Lá, o Labão queria enganar ele acerca das ovelhas e tentava misturar. E dava certo para Jacó. Mas o que era isso? Era Deus ajudando ele. E foi ajudando, e foi ajudando, e foi ajudando, e foi ajudando. Aqui o capítulo 35, versículo 1, não é Jacó procurando o Senhor, mas é o Senhor vindo a ele dizendo: sai daí, Jacó. Parece que a paciência de Deus acabou. Ele disse: sai daí, se quem? Embora você fez um altar, você tem boa intenção, você quer me buscar, mas não é aí, Jacó. É lá em Betel, porque lá é o lugar. Você consegue perceber, irmãos? É Deus direcionando ele, irmãos. E ele foi como gesto de gratidão. Amém, amados? Sacrifício. E aí, nós vamos ler até o versículo 12. 8 nos diz. 35, versículo 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é, para alguém, Jacó. Não se chamará mais o teu nome, mas será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Amados, obedecer a Deus exige algumas coisas, mas em contrapartida, Deus nos honra. Sabe o que significa Jacó? Enganador, trapaceiro. Sabe o que significa Israel, irmãos? Príncipe com Deus. Vale a pena obedecer a Deus ou não? Vai para Betel. É melhor, não é, irmãos? Para de ser um enganador. Agora você não é mais um enganador, o trapaceiro. Agora você é príncipe com Deus. Tudo por quê, pastor? Porque ele foi obediente, amados. Amém, igreja? Ele voltou lá, no lugar de Deus. E aí, irmãos, o versículo 11 nos diz: e disse-lhe, eu gosto disso, mas Deus, não é só isso não vou trocar só seu nome não, embora trocando nomes já era outra coisa. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Amém, igreja? Vale a pena ou não vale? Voltar para Betel. Vale a pena ou não vale ser obediente ao Senhor? Deixar o Senhor nos conduzir. Jacó, levanta, sobe, habita e sacrifica. Oferece, né? Adore ali o altar. E ele já, povo, levanta, lembra? Joga tudo fora. Aliás, enterra lá debaixo do carvalho, lá em Siquém. Enterra tudo, dá tudo. Tinha coisa de ouro, irmãos, coisa valiosa. Se vocês não se lembram, depois que vocês leem os capítulos 31, 32, 33, a esposa de Jacó, quando saiu, os pendentes, as coisas de ouro que ela tinha. Enterra essas coisas, enterra tudo isso aí. E vão comigo para Betel, o lugar da intimidade com Deus, o lugar da casa de Deus. Vão para lá. Deus mandou a gente para lá. Eles confiaram, eles foram, eles adoraram ao Senhor. A adoração era prova de humilhação, era prova de amor, era prova realmente de eles gratidão ao Senhor. O Senhor lhe apareceu novamente, mudou o seu nome de enganador para príncipe com
com Deus, e Deus disse: Jacó. E disse mais Deus, ou seja, além do que eu já fiz, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Interessante que a Bíblia nem diz que ele deu os dízimos, lembra? Lá no capítulo 28, que ele disse que ele ia dar o dízimo. Nem fala, ele não fez a parte dele, mas Deus continuou fazendo a parte dele. Amém, igreja? E não imagine que a questão do dízimo está ligada, é apenas para dizer que as coisas que ele prometeu, entre aspas, é o jeito seu, Jacó, de querer prometer coisas, é o jeito humano. Irmãos, o jeito humano não funciona. Vamos acatar o jeito bíblico, o jeito de Deus, amém, amados? O jeito de Deus. Eu ilustrei para os irmãos lá na classe, lembra das pessoas? Torre de Babel, vamos construir uma torre que toca os céus. Talvez pensando lá, nós podemos falar mais perto com Deus, estamos próximos do Senhor. Quem disse que Deus está limitado à distância? Deus precisava da ajuda humana para poder vir falar com o homem? Não precisava. Ou talvez, quem sabe agora, a gente não sofra mais com um dilúvio, né? Vai ter um lugar bem alto para a gente se esconder. Deixa de ser besta, Deus já tinha prometido que não ia acabar mais com água. É um jeito humano, mas o jeito humano nos coloca em problemas, irmãos. Aceite o jeito de Deus, e o jeito de Deus simplesmente é, ou pelo menos nessa noite, volte a Betel, volte lá onde tudo começou, quando você conheceu Jesus, quando você prometeu estar com Ele, andar com Ele, viver para Ele, volta lá. Se tem alguns impedimentos na sua vida, alguns deuses estranhos, elimine-os, coloque de lado, enterre-os. Tira tudo aquilo que tem tirado você de estar bem com o Senhor, mas queira estar bem com o Senhor, amém, amados? As promessas, os resultados, vocês viram, eu li para vocês. Você não sai perdendo nada, tá bem? Perderíamos se nós não estivéssemos no lugar da perfeita vontade do Senhor. E nesta noite, ou neste dia, Deus trouxe a lembrança da nossa igreja. Volte para Betel. Vamos voltar, igreja? Nosso Deus, nosso querido Pai,